No programa Caminho do Sucesso, nós estaremos no dia de hoje tratando da reforma tributária no episódio 8. Neste sentido, no episódio 8, nós vamos tratar da importação de serviços, importação de bem imaterial, nota técnica sobre os bens imateriais e serviços, importação de bens materiais, o fato gerador do IBS e da CBS, não incidência do IBS e da CBS, e também vamos tratar da isenção do IBS e da CBS na importação de bens materiais. Além disto, nós vamos tratar ainda do momento da apuração desses tributos, do local da importação de bens materiais, da base de cálculo e da alíquota do IBS e da CBS. Veja bem, na importação, então, de serviços, nós temos que essa importação que vem do exterior deve ser realizado por pessoa física ou pessoa jurídica, inscrito ou não no regime regular do IBS ou da CBS. Ele está sujeito ao pagamento desses tributos IBS e CBS, independente da sua finalidade. Temos que também entender que na importação nós temos a figura de bens imateriais, de serviços ou também de bens materiais. Então nós vamos fazer uma abordagem distinta das três formas de importação. Vamos agora então verificar a questão da importação de serviços. Neste contexto, é considerada importação de serviços aquela que for prestada por residente ou domiciliado no exterior, que seja executada no nosso país, também executada no exterior com o consumo desses produtos de serviço aqui no Brasil, no país, também relacionado a bem imóvel ou bem móvel, que esteja localizado no país. Também é considerado tudo aquilo que for serviço relacionado a bem móvel remetido ao exterior para a execução do serviço e que retorna ao país a execução desse serviço. A importação de bens imateriais. Este é um contexto muito importante, muito interessante, porque vai incidir IBS e CBS sobre os bens imateriais, inclusive direitos, o fornecimento desses bens por residente ou domiciliado no exterior. Vamos citar alguns exemplos de bens imateriais e de serviços na importação. Direitos, por exemplo, direito de licença de software, direitos autorais, patentes, marcas registradas, entre outras. Informações, dados e base de dados, informações técnicas, pesquisas diversas, as mais diversas. Bens culturais, são considerados também importação de bens materiais, imateriais, coleções de zoologia, botânica, mineralogia, produto de escavações arqueológicas, bens históricos, entre outras. Também na importação de bem imaterial, nós temos a questão da propriedade intelectual. São propriedades intelectuais, patentes, por exemplo, direitos autorais, segredos comerciais e marcas de produtos registrados. Serviços. Temos como serviço, e é considerado importação, design gráfico, consultoria, desenvolvimento de software, educação online, serviços de marketing. Residente ou domiciliado no país, isto aí, ou para consumo no país. Tudo isto que for, na verdade, importado para residentes ou que esteja domiciliado aqui no país, independente da nacionalidade, ou para consumo no país. Vamos agora abordar
a nota técnica sobre bens imateriais e serviços. É muito importante, é relevante essas notas técnicas porque ela dá uma série de diretrizes que vem dar um acréscimo técnico ao conceito de importação sobre bens imateriais e serviços. Primeiro, quando a prestação de serviço ou fornecimento de bens imateriais e direitos for concomitante no país e no exterior, apenas a parcela cujo consumo ocorrer no Brasil será considerada importação. Isto porque poderá ser feito o consumo tanto no exterior como aqui no Brasil. Segundo, os bens imateriais, os direitos e serviços cujo valor esteja incluído no valor aduaneiro de bens materiais importados estão sujeitos à incidência do IBS e da CBS. Também entende-se como consumo de bens imateriais, direitos e serviços, e utilização, exploração, aproveitamento, fruição ou acesso. Ainda na nota técnica, nós temos uma outra questão. É a questão na importação de bens imateriais, direitos e serviços em relação ao IBS e CBS e o campo de incidência e o fato gerador. O momento e o local da ocorrência e a base de cálculo, conforme é definido por esta lei complementar e que já foram tratados nos artigos 4º, no 5º, no artigo 10, no artigo 11 e artigo 12, respectivamente. O conceito é o mesmo que foi utilizado quando foi abordada a questão da lei complementar 214. A quinta questão da nota técnica é com relação às alíquotas do IBS e da CBS. Sobre essas importações, elas serão as mesmas incidentes para o fornecimento desses bens ao país, observado as alíquotas nas importações desses produtos. Na verdade, essas alíquotas têm uma tabela própria e relacionada com o produto em si. Continuando nas notas técnicas, nós temos a sexta nota técnica que diz que para determinar as alíquotas estadual, distrital, que seria de Brasília, e municipal dos diversos municípios, relativo à IBS, o local da importação será considerado o destino da operação, conforme o artigo 15 da Lei Complementar 214 de 2025, melhor. Sétima nota técnica. É considerado contribuinte do IBS e da CBS o fornecedor residente ou domiciliado no exterior, conforme dispõe o artigo 21, sob responsabilidades das plataformas digitais que forem realizadas no seu intermédio, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar. A oitava nota técnica diz que o contribuinte do regime regular do IBS e da CBS poderá apropriar e utilizar o crédito conforme esta lei. A nona nota técnica diz que o adquirente é responsável solidário pelo pagamento do IBS e da CBS nas aquisições desses bens. Porque, em princípio, veja bem, o importador, em tese, seria o responsável, mas quando é importação, o adquirente é que acaba assumindo a condição de responsável solidário. Na nota técnica número 10, nós temos que no caso da adquirente ser residente ou domiciliado no exterior, isto porque pode também haver uma importação em que o adquirente não é residente aqui no Brasil. Neste caso, se ele for residente no exterior,
a responsabilidade pelo pagamento será o destinatário dessas operações no país. Ou seja, quem adquiriu, digamos que ele resida no exterior, aí quem é que ficará responsável pelo pagamento? Será o destinatário dessas mercadorias ou desses tipos de importação. Na nota técnica número 11, nós temos que, em regimes específicos do IBS e da CBS, essas importações terão regras específicas que estão previstas no título 5 desta lei complementar na lei 214/2025. Ainda nós temos, então, que falar um pouco sobre a importação de bens materiais agora do fato gerador do IBS e da CBS. Então, terminado a importação de bens imateriais, vamos para os bens materiais. O fato gerador de importação de bens materiais é a entrada de bens de procedência estrangeira no território nacional, inclusive extravio de bens apurado pelas autoridades aduaneiras. Isto porque as mercadorias, no caso bens materiais, poderão ser, no caso, importado, e aí, de acordo com o endereço ou a destinação, ele pode ser extraviado. Então, nesse caso, o fato gerador é a entrada desses bens, independentemente de se esses bens forem extraviados. No caso, é uma exceção quanto aos extravios, as malas e remessas postais internacionais. Isto porque, nesse caso, é uma exceção à regra. Não vai ter incidência do IBS e da CBS. Ou seja, a incidência é o campo onde atinge essa tributação. Então, quando nós dizemos que não haverá incidência, significa que não haverá a tributação nessas operações. Quando? Não incidirá, então, cobrança dos tributos quando houver retorno ao país de origem na seguinte hipótese. Primeiro, produtos que veio em consignação. Muitas vezes a mercadoria importada, ele vem aqui em consignação enviada do exterior. E ele vem para ser vendido e ele não é vendido, não é feita a transação. Neste caso, é claro, num prazo determinado de permanência, e ele retornando, ele não terá incidência de tributos. A segunda questão é a devolução por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição. Muitas vezes as mercadorias, os produtos, ao chegar ao Brasil, apresenta defeito, deficiência no funcionamento. Neste caso, essa devolução, por esta razão de natureza técnica, não terá, então, a incidência de nenhum dos tributos, nem o IBS nem o CBS. Terceira questão, em razão de modificação na sistemática de importação. A sistemática de importação, na verdade, tem um ritual próprio. Então, da parte do país importador, no caso, o Brasil, se ele modificar esse critério, ele, nesse caso, nessa sistemática, também, então, não vai haver a cobrança desses tributos. Também, em razão de guerra ou calamidade pública. Esta é uma situação própria que, na própria Constituição Federal, se prevê que nessas circunstâncias não haverá, então, essa cobrança desse tributo. E também outros fatores que seja alheio à vontade do exportador. O exportador, no caso, vai fazer a importação desse produto, mas se fatores que não dependem da sua vontade, de força maior, ocorrer, então, neste caso, também não haverá a incidência desse tributo.
Visto essa questão da não incidência, que é diferente da isenção, porque no caso da não incidência, ela já é uma previsão constitucional. No caso da isenção, não é uma previsão constitucional, mas sim ela é concedida por uma lei. Nesse caso, da isenção, ela pode ser temporal. Então, pode hoje um produto ser isenta e no dia de amanhã ela passar a ser tributado. Mas, regra geral, no caso de isenção de IBS e CBS, na importação de bens materiais, nós temos hoje as seguintes isenções. Isto já previsto na Lei Complementar 214 de 2025. Primeiro, bagagem de viajantes e de tripulantes, acompanhadas ou desacompanhada. O que significa isso? Significa que viajantes ou tripulantes, eles podem trazer o que chama bagagem acompanhada, que normalmente tem um limite, uma tabela até quantos dólares de valor. Ultrapassando aquilo, ele deixa de ser uma bagagem acompanhada ou desacompanhada. Quando fala em acompanhada ou desacompanhada, supõe-se ou estar com a própria pessoa que é o titular da bagagem, ou essa pessoa não está, mas a bagagem está identificada que é desta pessoa. Então há um limite, e mais respeitando esses limites, é isento a entrada no país dessas bagagens. Também as remessas internacionais. Quando o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas e não tenha ocorrido a intermediação de plataforma digital. Também nesse caso, são isentas. Também são isentas no caso em que esteja descrito de forma correta nos documentos de transporte e, ao chegar ao país, por um erro inequívoco de que forem redestinado ou devolvido ao exterior. Muitas vezes, o produto está descrito de forma correta nos documentos de importação. Entretanto, ele chega ao Brasil por equívoco. Embora o endereço esteja documentalmente feito de forma correta, mas digamos que veio parar aqui no Brasil, que era destinado a outro país. Ou ele entrou aí em um porto quando deveria ter entrado por um outro porto. Nesse caso, quando houver um erro inequívoco e depois se for redestinado ou devolvido ao exterior porque deveria ir para outro país e veio parar no Brasil, essa devolução também estará isento da cobrança de IBS e CBS. No caso de reposição também de produtos importados, e que após liberação da autoridade aduaneira, seja revelado imprestáveis ou defeituosos para o fim a que se destinaram, com idêntica quantidade e valor. Muitas vezes, a autoridade aduaneira já liberou, a mercadoria importada, esse bem material chega no Brasil e entra, entretanto, ela é imprestável ou não serve para o objetivo para o qual foi importado. Neste caso, então, também não haverá a incidência, ou melhor, é isenta esta operação. Também, outro caso é que tenha sido objeto de pena de perdimento antes de sua liberação pela autoridade aduaneira. A autoridade aduaneira terá que fazer o despacho aduaneiro. Entretanto, digamos assim que, antes disto, já ele foi objeto de pena de perdimento essas mercadorias. Neste caso também, se já foi determinado que houve uma decretação de pena de perdimento, então também estará isento de pagamento do IBS e da CBS.
A outra situação, letra F, que seja devolvido para o exterior antes do registro da declaração de importação nos termos da lei. Sabemos que toda importação é preciso que haja um registro da importação chamado DI, Declaração de Importação. Então, veja bem, será devolvido para o exterior antes desse registro. Se nesse caso a mercadoria estiver em trânsito, chegando no Brasil, mas não houve ainda o registro da importação, e já é devolvido, também neste caso estará isenta esta operação. Também estará isento a operação de importação quando sejam, no caso, pescados capturados fora das águas territoriais do país, por empresa localizada no seu território, desde que atendida às exigências que regulam a atividade pesqueira. No caso, nós temos a chamada, no caso, o mar territorial, que tem, na verdade, as divisas. E esses limites marítimos, firmados por todos os países e reconhecido pelo direito internacional, fixa justamente a quantidade de milhas em que é, na verdade, a área de competência de cada nação, e no caso específico do Brasil também, chamada milhas marítimas. Se ele tiver esses pescados sido capturado fora das águas territoriais do Brasil, é evidente que ele estará sendo capturado em área que não pertence ao Brasil, e sim a outro país. Se esta empresa estiver legalizado para essa atividade, também haverá isenção do produto pescado. No caso também de aplicação de regime de exportação temporária, essa exportação temporária é feita justamente com prazo fixado, com um prazo definido, por isso chama-se temporário. Então, por exemplo, vamos dizer que uma mercadoria venha para o Brasil para uma exposição. Aí é preciso fazer, no caso, uma exportação temporária. Essa mercadoria chegou aqui para ficar, vamos dizer que 30 dias ou 60 dias em exposição. Neste período, é claro, respeitando essa exportação temporária, não haverá cobrança de nenhum tributo, no caso específico, IBS e ICMS. No caso de bens em trânsito aduaneiro de passagem e destruído de forma acidental. O trânsito aduaneiro, para aqueles que não estão habituados, no caso, por exemplo, uma mercadoria que se destine ao Paraguai e ele tem que transitar pelo Brasil. Então tem o documento do direito internacional e aduaneiro que destina essa mercadoria para um outro país, mas ele tem que transitar aqui pelo Brasil para poder chegar nesse país. Então nós chamamos de bens em trânsito aduaneiro, de passagem. Por que de passagem? Porque o destino final não é o Brasil, e sim o Paraguai. Então este país que não tem, por exemplo, porto, não tem mar banhando esse país, ele terá que ter, no caso, o trânsito aduaneiro de passagem. E aí vamos imaginar que de forma acidental há um acidente, uma batida, etc. E nessa situação a mercadoria é perdida ou acidentada. Haverá cobrança desse imposto? Não. O governo brasileiro, os agentes do fisco, os agentes aduaneiros, no máximo vão registrar junto com as autoridades da polícia rodoviária, essa atividade, essa operação, esse acidente, e tudo documentado, é claro, ficando constatado essa situação, não haverá cobrança de imposto. Também, no caso de mercadoria que for destruído sob controle aduaneiro, sem ônus para o poder público, antes de sua liberação, pela autoridade aduaneira, sem ônus para o poder público antes de sua liberação por essa autoridade,
neste caso também não haverá cobrança e é isenta esta operação. Vamos falar agora do momento da apuração do imposto. Por quê? Quando é que vai se apurar o imposto? Então, para o cálculo do IBS e da CBS, considera-se ocorrido o fato gerador da importação de bens materiais. Em que situação? Aí é importante, então, nós verificarmos quando ocorre o fato gerador, e daí vai nascer, então, o momento justamente do nascimento do imposto, do tributo. Então, número 1, na liberação dos bens submetidos a despacho para consumo. Quando a autoridade aduaneira fizer esse despacho para o consumo e liberar esta mercadoria para ser introduzido no país, aí então nós teremos a importação de bens materiais e automaticamente vai se considerar ocorrido o fato gerador. Também, na liberação dos bens submetidos ao regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica. Como já esclarecido, a admissão temporária de importação, ela vem para o país, tem uma utilização econômica, mas tem que ser liberado através do sistema do regime aduaneiro e através, na verdade, de um despacho. Terceiro caso, no lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens compreendidos no conceito de bagagem acompanhada ou desacompanhada. Interessante aqui que ele fala no lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de letra A, então, bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada. Há pouco foi falado que estaria isenta. E por que agora fala que seria cobrado? Justamente porque foi esclarecido que a bagagem acompanhada ou desacompanhada, ela, através de outras normas, será estipulado um limite. Esses limites são variáveis. Então, através de decretos presidenciais, dos ministros, no caso da Fazenda, que é a entidade apropriada para administrar e zelar pela questão aduaneira, pela questão da importação e da exportação, do comércio exterior. Vamos dizer que uma bagagem acompanhada diga que eu posso entrar com um limite até de R$500 para consumo. É evidente que se, ao invés de trazer R$500, eu trouxer 1.000 ou 2.000, eu terei que, naquele momento que tiver introduzindo no Brasil, $2.000, por exemplo, quando eu podia entrar com $500 de limite, eu tenho que pagar tributo sobre 1.500 excedente aos 500, que é o conceito de bagagem acompanhada, que é isenta. Então, a isenção da bagagem acompanhada ou desacompanhada, ela tem um limite. Se ultrapassado esse limite, tem que ser cobrado justamente o tributo sobre o que ultrapassar o limite desta isenção. Também, na letra B, nós temos bens constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira. Então, nesse caso também, os bens constantes desse manifesto também será, então, na verdade, quando tiver extravio e tenha sido verificada pela autoridade aduaneira, por quê? Foi destinado para um determinado destinatário, destinado a um certo endereço, e de repente essa mercadoria é extraviada para um outro endereço, uma outra localidade. Neste caso, também será feito o lançamento de crédito, ou seja, apurado através de um auto de infração. Parágrafo 1º.
Para efeitos do inciso 1, entenda-se por despacho para consumo ou importação o despacho aduaneiro que se submetido os bens importados a título definitivo. Na verdade, para a importação, de bens de consumo, aqueles produtos ele vem para o consumo da entidade destinatária. Então, no caso, depois de concedido esse despacho, ele é considerado, então, como definitivo. Agora, o disposto ainda no inciso 1 aplica-se, inclusive, no caso de despacho para consumo de bens sob regime suspensivo de tributação e de bens contidos em remessa postal internacional ou conduzidos por viajante sujeitos ao regime de tributação comum. Também, nesse caso, ele é equiparado, no caso, a despacho aduaneiro para consumo. Do local da importação de bens materiais. É fundamental essa questão do local aonde essa importação de bens materiais seja efetivado ou consumado. Para efeito do IBS e da CBS, sobre as importações de bens materiais, o local de importação de bens materiais é o que corresponde ao quê? Primeiro, o local da entrega dos bens, inclusive na remessa internacional. Então, o local da entrega desses bens, independente de se for uma remessa internacional, através de via aérea, no caso, será considerado como o local de importação. Também o domicílio principal do adquirente dessas mercadorias. E também o local onde ficou caracterizado o extravio em outra hipótese. Como a gente disse, muitas vezes está destinado a um determinado domicílio e ele é extraviado para um outro domicílio, um outro endereço. Nesse caso, aonde foi localizado essa mercadoria extraviada, que será considerado o local da importação. Vamos falar agora de algo muito importante, que é justamente o elemento que vai ser um dos fatores principais para o cálculo do IBS e da CBS. Chama-se base de cálculo. A base de cálculo do IBS e da CBS, na importação de bens materiais, é o valor aduaneiro, que é acrescido. O valor aduaneiro normalmente é um valor que ele virá declarado pelo importador. Entretanto, há critérios para estabelecer isto. Muitas vezes, o valor aduaneiro, o importador coloca um determinado valor, entretanto, já existe uma espécie de uma valoração aduaneira que diz que aquele produto tem uma chamada pauta fiscal, que no mínimo aquele produto tem que entrar por X, senão poderá haver uma espécie de subavaliação para pagar menos tributo. Então, digamos que um determinado produto, o importador coloque que seja $10. Entretanto, não existe nenhum produto daquele tipo de $10. E vamos dizer que tem a chamada pauta fiscal de importação, que no mínimo aquele produto teria, com aquelas características, ter o valor aduaneiro de $25, por exemplo. Então, nesse caso, o valor do tributo será cobrado sobre 25 e não sobre o 10 que ele tenha declarado. Então, veja bem, então a base de cálculo do IBS e da CBS, da importação de bens materiais, é o valor aduaneiro. Esse valor aduaneiro não obrigatoriamente é aquele que o importador colocar lá.
ao bel prazer, qualquer número, e sim o chamado valor aduaneiro, que é, na verdade, submetido a uma autoridade aduaneira que vai acompanhar se realmente está dentro de um padrão. Se o valor aduaneiro daquele produto for 25, mas ele tiver na declaração de importação colocado 30 ou 40, será cobrado sobre o valor que ele declarar, desde que seja maior do que o valor de pauta. Então, veja bem, nesse caso, será o valor aduaneiro mais o seguinte, imposto de importação. Aí, quanto que dá o imposto de importação? Quanto que vai dar o imposto seletivo, que é o imposto que está sendo criado dentro da Lei Complementar 214. A taxa de utilização do Sistema Integrado do Comércio Exterior, também chamado de Siscomex. Também deve ser somado o adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, ou seja, a FRMM. Também a contribuição de intervenção no domínio econômico, incidente sobre importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível, ou seja, ACIDE combustíveis. Também inclui na base de cálculo os direitos antidumping. Também entra os direitos compensatórios. Também entra as medidas de salvaguarda e também quaisquer outros impostos, taxas, contribuições ou direito incidente sobre os bens importados até a sua liberação. Ainda nós temos que reportar de que, caso haja impossibilidade de identificação de bem material importado em razão de extravio ou consumo, de descrição genérica nos documentos comerciais e de transporte disponíveis, serão aplicados o valor que serviria para base de cálculo acrescido dos valores que for mencionado do item 1 ao item 9 acima. Muitas vezes, as mercadorias que vêm importada, ele acaba chegando ao Brasil, muitas vezes ele é extraviado, né? Ou naturalmente não consegue identificar exatamente aquele produto, mas no mínimo vamos dizer que é pautado, e depois em cima dessa pauta é calculado, na verdade, todos esses acréscimos que a gente citou, do item 1 ao item 9. Ainda na base de cálculo, nós temos o parágrafo 2º, que afirma que, para apuração dos valores expressos em moeda estrangeira, deverão ser convertidas em moeda nacional pela taxa de câmbio utilizada para cálculo do imposto de importação, sem qualquer ajuste posterior decorrente de eventual variação cambial. Caso não haja imposto de importação, deverá ser utilizado a taxa de câmbio que seria empregada caso houvesse a tributação. Aqui é um aspecto assim bastante interessante, porque a maioria das mercadorias são importadas em moeda estrangeira, geralmente em dólar. No caso, no Brasil, nós temos o chamado dólar fiscal. Esse dólar fiscal é fixado pelo Ministério da Fazenda e para que determinado período o dólar fiscal que esteja sendo utilizado seja o X ou Y. Ele não é justamente o dólar diário que está. Agora, também há uma outra questão, então, dessa taxa de câmbio que é utilizado para fazer esse cálculo.
Então, também essa taxa de câmbio, né? Existe, então, justamente isso que eu estou dizendo, que é o chamado dólar fiscal, que vai vigir por determinado período, mas isto tem ato normativo do próprio Ministério da Fazenda, que fixa esses dados para ter uma referência. Continuando, vamos agora, depois de ultrapassar a questão da base de cálculo, falar sobre a alíquota do IBS e CBS. Como é a alíquota do IBS e CBS na importação de bem material? São as mesmas incidentes sobre a aquisição do respectivo bem no país. Ou seja, se essa alíquota for 10 ou 15 ou 20%, é para a aquisição desses bens no país, então essa mesma alíquota que é aplicada. Deve-se respeitar as normas relativas à fixação das alíquotas nas importações de bens sujeito aos regimes específicos de tributação. Assim, nas alíquotas estadual, distrital e municipal, nós temos que, em relação ao IBS, o destino da operação é sempre o local da importação, conforme dispõe legislação própria. Ou seja, quando nós estivermos calculando, no caso, o IBS, porque o IBS é o tributo que vai substituir o atual ISS-QN e também o atual ICMS. Então tem a ver com a alíquota estadual ou distrital, que é Brasília, e também municipal, porque dentro do IBS temos também a composição da antiga ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviço atual. Então, o destino da operação será o local da importação para fixar esses tributos. Por quê? Porque o IBS é um tributo tipicamente que vai ser repartido com os estados e com os municípios. Assim, eu gostaria de primeiro dizer que não esqueça de mandar o seu like para que nós continuemos sempre desenvolvendo esses projetos aqui para conhecimento de toda a comunidade empresarial. Esperamos que o tema que nós abordamos sobre importação de bens, serviços e de natureza material e imaterial tenha sido importante e contemple os conhecimentos que vocês gostariam. E aqui, então, fica justamente nossos agradecimentos, nosso muito obrigado pela atenção que vocês dispensarem e esperamos que o conteúdo dela tenha servido ou sirva para o enriquecimento e o conhecimento das suas empresas. Até logo mais e até uma próxima oportunidade, quando estaremos desenvolvendo novos episódios da reforma tributária. Muito obrigado.